Então, em vez de você tentar ser bonzinho, dizer, agora, bom, vamos tentar a primeira das coisas. Eu vou remover não estou falando nem amar a Deus, vamos remover o ódio a Deus. Removê-lo, neutralizá-lo, apagá-lo, desligá-lo, esmagá-lo de algum modo, para que nunca mais apareça. Ora, esta é a atividade mais própria do ser humano. Quer dizer, é isso que realmente o diferencia dos animais. Quer dizer, ele ser capaz de escolher, até certo ponto, o seu próprio destino, né? E lutar contra obstáculos que vêm não só do mundo externo, mas da sua própria constituição biológica, hereditária, social, etc, etc. Quer dizer, aquele negócio do apóstolo, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Eu sei quem eu quero ser, mas acabo sendo uma coisa completamente diferente. É nesta luta, tá certo? Entre o que você pode ser e aquilo que você está sendo, que você toma consciência de si, porque você não é nem o que você quer ser e nem o que você está sendo. Você é este processo criador. Aí chega uma hora que você percebe isso, mas o importante não é eu chegar a realizar tal ou qual coisa que eu desejaria ser, né? Mas é importante eu tomar consciência de mim como força criadora do meu destino. Criadora, não em 100%, evidentemente, força criadora num destino condicionado, um destino que vem limitado por certas condições que você não escolheu. Mas dentro de todas aquelas limitações e obstáculos, né, é ali que você vai encontrando e criando o seu caminho. Um caminho que só existe porque você o cria, porque se você parar de pensar nisso, acabou. Se você desistir de tentar ser alguma coisa que você quer ser, acabou o processo. Então, daí você é somente aquilo que os fatores externos, hereditários, sociais, históricos, determinaram. Determinaram que você ia ser tal e qual coisa, é o que você já está sendo, é o que você já conseguiu ser e acabou o processo. Então, essa luta para você se transcender, para você ser algo que você escolheu em função de valores que você de algum modo assimilou, ou da religião, ou da cultura, ou de exemplos vivos, etc, etc. É nesta luta que você se torna alguma coisa. Quer dizer, existe a figura presente do que você já é, que até certo ponto é descritível, e existe a imagem do que você quer ser. Mas essas duas são apenas uma, vamos dizer, é apenas um resultado mais ou menos acidental de uma confluência de fatores que você não domina. E a outra é apenas uma imagem que você tem na cabeça. Então, de quem é você mesmo, efetivamente? Você é aquele que está lutando e está se formando, está se criando de algum modo. Não é uma criação total, uma criação divina, é uma criação muito limitada, mas é uma criação efetiva, porque ali entram, vamos dizer, muitos fatores que só existem porque você decidiu que existir. Por exemplo, se você decide melhorar num certo ponto, ou seja, mesmo adquirir uma habilidade comum, essa habilidade só existe porque você quer. Se você desistir, por exemplo, sei lá, quero aprender a desenhar. Tá difícil, eu não quero mais. Você só desistir no mesmo instante. Então, estes fatores que só existem porque você quer, são aqueles que mais singularizam, mais definem o que você realmente é. Então, pouco importando qual será a forma final do resultado. Né? Mesmo porque esse processo não termina. Não existe um ponto que você pode dizer agora eu já sou tudo que eu queria ser, não precisa acrescentar mais nada. Não existe isso. Até o último dia você vai estar tentando alguma coisa. Ou você já terá desistido. Então, o processo existe porque você quer, e ele existe enquanto você quer. E isso é o que você é propriamente. Então, isto que você é uma coisa que não tem forma nem figura. Não é uma figura, não é um desenho, não é uma estrutura. Ele é uma força. Né? Ele é uma coisa invisível e que se cria a si mesmo. Isso é o que você realmente é. Então, só pode existir atividade espiritual a partir do momento em que o indivíduo tomou consciência de que ele é isso. Ele tomou consciência da sua capacidade limitada, porém real, de criar-se. Tá certo? Então, a partir desse momento, ele assumiu a responsabilidade pela sua existência. E a partir desse instante, ele tem que levar em conta todos os fatores opositivos, todos os fatores antagônicos que estão não só no meio ambiente, mas dentro dele mesmo. Por exemplo, maus hábitos, tendências hereditárias,
forças inconscientes, principalmente, quer dizer, tendências inconscientes que estão lá, mas que são suas, de algum modo, mas que você nem assume como suas, porque lhe parecem estranhas, antagônicas, eu digo, mas onde elas estão? Estão no vizinho? Não, estão em você mesmo. Tá certo? Até esses dias, eu estava ali discutindo na internet, dizendo, olha, muitas pessoas tentam ser cristãs, então elas pegam uma receita de comportamento que dizem que aquilo é cristão e ele tenta seguir aquilo. Eu digo, bom, mas você já parou para examinar quanto de ódio a Deus existe no fundo da sua mente, né? Que foi colocado lá pela cultura, pela atmosfera, já está lá. Para culpar a Deus tudo quanto acontece. Tá certo? Isso aí, você não faz isso? Mas todo mundo faz. Tá certo? Da onde veio isso? E como você faz para se livrar disso? E, mais ainda, quando você está lá, né, rezando, está orando, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, quantas vezes não tem ao mesmo tempo um mecanismo inverso que está em ação naquele mesmo momento, tá certo? Neutralizando a prece que você está fazendo. Então, tudo isso aí são coisas que você tem que examinar. Então, não é só questão de quando Jesus diz, bom, não adianta você rezar só com a boca, você tem que rezar com o coração. Diz, bom, mas o que é o coração? É o centro do ser humano. O seu coração simboliza o centro criador do ser humano. Né? Então, desde onde você tem que rezar? Você tem que rezar desde esse centro criador que toma as decisões e que, vamos dizer, administra e unifica o conjunto das tendências internas e externas que te compõem. Seria aquilo que o Leopold Zonde chamou de o ego pontifex, o construtor de pontes. Quer dizer, existem várias tendências antagônicas dentro de você mesmo, e você é que faz a ponte entre várias delas, escolhendo qual que vai ser mais manifestada, qual que vai ser destruída, qual que vai ser trabalhada, e assim por diante. Quer dizer, é toda uma obra de engenharia, de fato. Né? Então, este ego pontifex é o centro seu, e isso é o que você é realmente. Os seus traços de personalidade, entre aspas, são apenas figuras estabilizadas durante algum tempo. Elas vão e vêm, elas se fazem e desfazem, mas este centro continua em atividade. Só que continua em atividade enquanto você quer. A hora que parou essa atividade, você se transformou realmente naquela figura estática e repetitiva, onde a dialética da sua existência já não é mais humana, mas é simplesmente animal. É apenas a repetição, vamos dizer, das reações consolidadas e aprendidas, tá certo? Então, você cai para um nível animal de conduta a partir do momento em que você desistiu de criar-se. Né? E este centro desde o qual você cria, isto é o coração, e Jesus disse que isso funciona a prece que vem do coração. Então, do coração quer dizer com plena consciência de toda a situação em torno, né? E todos os elementos opositivos que existem dentro de você. Então, eu digo, muito bem. Então, em vez de você tentar ser bonzinho, dizer, agora, sei lá, né, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, eu digo, bom, vamos tentar a primeira das coisas. Eu vou remover, não estou falando nem amar a Deus, vamos remover o ódio a Deus. Removê-lo, neutralizá-lo, apagá-lo, desligá-lo, tá certo? Esmagá-lo de algum modo, para que nunca mais apareça. Né? Então, bom, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu digo, então, o que adianta você ser bonzinho se você não se preocupar em amar a Deus? Né? Amar a Deus, em primeiro lugar, é remover o ódio que você tem a Ele. Remover, vamos dizer, a preguiça que você pode ter de pensar nele. E assim por diante. Quer dizer, todos esses fatores existem. Existe uma resistência do ser humano de ele se identificar com esse centro criador que não tem forma nem figura e de ele se apegar a alguma figura. Né? Ele acreditar, eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo outro. Né? E, quer dizer, figuras geralmente aquelas que você projeta sobre os outros, ou até sobre você mesmo, na imagem do espelho, e você então se apega a esta figura e acredita que você é aquilo, quando na verdade você não é, você é o centro criador, você é o coração, você é o ego pontífex. Né? Então, não adianta, nesse sentido, não adianta nem o nego ser religioso, porque se ele não tem isso aqui, fala, então não tem nada. Né? Ele está apenas fazendo na esfera da repetição, do reflexo condicionado, etc, etc. E, sobretudo,
ele vai estar na esfera do medo. Né? Assim, é o medo e o prazer. Ele foge do medo e busca o prazer. Então é isso, está ali que nem um bichinho, evidentemente. Né? Fala mais alto para ouvir. Você disse uma coisa muito importante quando você estava tocando nesse assunto, quando você escreveu. Você falou que a diferença, quando a pessoa não tem o centro, a diferença entre os pecados e as virtudes é muito mínima. Ah, sim, isso é importante. Porque se você não está instalado desde esse centro, você não tem uma efetiva responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então, a esta altura, mas a diferença entre suas virtudes e seus pecados é mínima. Às vezes aquilo que você considera um pecado é uma virtude e vice-versa, quer dizer, você não tem de fato orientação moral alguma. Porque a orientação moral foi feita para seres livres e responsáveis, portanto, para pessoas que estão falando desde o coração e desde o eu. Não do que está falando desde o dedão do pé, desde a orelha, desde um retrato da parede. Né? Então, você verá, enquanto você está, né, hoje mesmo eu estava lendo um livro de um autor italiano chamado Maurizio Blondet. Ele disse: Deus não enviou o Evangelho para chimpanzés biologicamente otimizados. Então, quando você é um chimpanzé biologicamente otimizado, né, as suas virtudes e os seus pecados são absolutamente indiferentes, é tudo a mesma coisa, está tudo misturado, você está vivendo na síntese confusa, tá certo? Então, até você procurar falar, deixa eu ver quais são os pecados que eu fiz. Bom, você só vai poder ter a concepção do pecado por uma listinha de condutas exteriores. Não é isso? Eu digo, bom, mas o simples fato de você reduzir o pecado, essa listinha de condutas exteriores, já é um pecado. Você está rebaixando tudo aquilo, tá certo? Então, eu acho que as preocupações religiosas de uma pessoa assim são um beco sem saída, são um delírio infernal, que está cheio de diabo para tudo quanto é lado, todo perseguido. Se você faz uma coisa está errada, se faz a outra também está errado, você vai sair mal em todas. Quer dizer, você criou este circo demoníaco e se você se coloca dentro dele, chama isso de religião. Então, eu não recomendo que ninguém faça isso. Então, eu acho realmente assim que religião é para quem tem já um ego fortemente constituído e, portanto, um senso de responsabilidade interior muito desenvolvido. Aí sim, aí a religião te dá o guiamento, te dá a trilha. Mas essa trilha não serve para quem está agindo pelo reflexo condicionado. Não serve para o macaco biologicamente otimizado. Tá entendendo? Só serve realmente para seres humanos. Né? Então vamos lá. Então, eu vou até repetir isso aqui. Por atividade espiritual, entendo a meditação solitária em que a consciência toma posse de si mesma como autocriação e liberdade, que luta para realizar-se no mundo espaço-temporal e aí encontra ao mesmo tempo seus obstáculos e seus instrumentos. Eu repito, isto é a atividade humana por excelência. Isto é a consciência moral, não há outra consciência moral não ser essa. Né? É só apreendendo assim a medida e a proporção entre aquilo que podemos ser e aquilo em que vamos nos tornando, que chegamos a nos conhecer como natureza inseparavelmente criada e criadora. Quer dizer, existe uma parte nossa que é criada, que já está dada, que em parte é a criação divina, em parte é uma criação humana e biológica, né? E com todas as tendências hereditárias, os hábitos consolidados, os hábitos linguísticos, que limitam severamente o que você pode compreender ou não, o domínio maior ou menor do idioma, tudo isso está presente. Né? Às vezes você quer pensar as coisas, mas você não consegue, porque você não consegue verbalizar. Isso aí, por exemplo, que verbalizar as coisas é uma condição para a cura e libertação psíquica, é uma coisa que já se sabe desde os gregos, já tinha lá a cura pela palavra naquele tempo. Né? E até hoje eu vejo pessoas, por exemplo, lutando com ideias enormemente complicadas e sem ter um domínio do idioma. Eu disse, isto aí são penas de amor perdidas, você nunca vai conseguir. E se você não consegue dizer o que você está vendo, como é que você vai lidar e pensar com isso aí? Tá certo? Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar esquemas linguísticos que você já aprendeu e vai repeti-los de algum modo. Então, você vai cair no chavão. O que é o chavão? São expressões prontas que não significam absolutamente nada e que foram feitas para despertar no ser humano uma reação emotiva em função da presença daquela palavra e não da coisa.
referida. Eu vejo, por exemplo, que inumeráveis termos que eu coloco em circulação, mas coloco em circulação com todo o seu significado, com toda a dialética por trás, etc., imediatamente são transformados em chavões e usados como insultos. Por exemplo, a palavra psicopata, qualquer um chama qualquer um de psicopata. Por quê? Porque a palavra psicopata ela traz uma carga negativa. Né? Mas o fato é o seguinte, existe uma psicopatia real por trás. Então, se você usa a palavra para designar um estado perfeitamente descrito e identificável, é uma coisa, mas se você usa como insulto, então você está apenas impressionando a pessoa com palavras, tá certo? Outra coisa, analfabeto funcional. As pessoas estão chamando uns aos outros de analfabeto funcional 3x4. E elas fazendo isso, estão provando que elas são analfabetos funcionais. Porque o analfabeto funcional é justamente um negro que não consegue imaginar a realidade que está por trás do que ele lê. Ele reage imediatamente à palavra. Então, quer dizer, eu uso analfabético funcional do termo analfabeto funcional. E outros, centenas de termos que eu coloquei em circulação e que não foram escritos para estas pessoas, foram escritos para estudantes que querem saber mesmo do que eu estou falando. Mas eu não posso proibir que os outros leiam e façam o uso que bem entendam das palavras que absorveram ali. Então, né, o Martin Amis dizia que a literatura é a luta contra o clichê, é a luta permanente, é a luta de vida e morte entre o escritor e o clichê. Tá certo? A hora que virou um clichê, você tem que mudar a linguagem, porque aquilo já não está funcionando mais. Tá certo? Então, no entanto, você vê assim, nos debates públicos, só o que aparece são clichês. Tentativa de carimbar pessoas, né, positiva ou negativamente, mediante clichês. Tá certo? Então, você note bem, a característica do clichê é ele provocar imediatamente uma emoção, positiva ou negativa, independentemente da referência a qualquer entidade do mundo real. Quando você fala, por exemplo, em direitos humanos, ou violência doméstica, ou guerra contra as mulheres, etc., bom, qual é o fenômeno a que você está efetivamente se referindo? E, no caso de que você está falando, existe a presença efetiva desse fenômeno, sim ou não? Tá certo? Mas, em geral, as pessoas não chegam a esse ponto, por quê? O efeito imediato da palavra já funcionou. Então, que isso seja assim na propaganda política, até no jornalismo, não tem grande problema. Mas a hora que você vê que não tem nesse país um acadêmico que abra a boca que não serve para fazer exatamente isso, então a coisa está mal parada mesmo. Outra coisa, vamos dizer, que a literatura é a luta contra o clichê, até os anos 60, todo escritor sabia. Tanto que eles tinham horror de usar palavras que estavam gastas por esse mau uso. Era uma preocupação fundamental dos escritores. Olha, isso aqui está soando errado, não é isso. Né? Todo escritor tinha isso. Né? Às vezes até a pessoa dizendo, não, esse Olavo usa de termos chulos. Eu botei lá uma nota, falou, um escritor de verdade, ele preferiria morrer antes, morreu parar de escrever antes dele escrever essa palavra chulo. Porque as pessoas não sabem nem de onde vem isso aí. Né? Então ele está usando a palavra por quê? Porque chulo é uma coisa feia. Você sabia que chulo está associado a chulé? Não sabia. Né? Pois é, eu li no dicionário. Né? Então, a palavra idiota, que se torna ainda mais idiota quando as pessoas usam, e elas acham que usar isso é mais elegante dizer termos chulos do que dizer a palavra palavrão. Não é isso? Então, quer dizer, isso aí é um macaco escrevendo, evidentemente. Né? Então, a linguagem do macaco, a linguagem dos animais, é toda de lugares comuns. Macacos não inovam a linguagem. Ursos não inovam a linguagem. Eles estão usando os mesmos sinais desde que vieram ao mundo. Né? E se um aprender alguma coisa de novo, ele está lascado, porque ninguém vai entender o que ele está fazendo. E vão expulsá-lo da tribo. Agora, o ser humano ele tem essa capacidade de enriquecer a linguagem,
na busca pelo quê? Na busca por esta consciência de si mesmo como força criadora. Então, exercer essa atividade é a obrigação mínima do ser humano. Quem não começou ainda tem que começar já.